tarde. Aqui uma reflexão rápida aqui. Tô aqui na rede, tô descansando, sábado é meu dia de folga. Mas eu queria fazer uma reflexão rápida. Esses dias o Adolfo Clay, majoritariano, ele disse no seu canal que a King James 1611 não é a King James. Por quê? Porque a King James é em inglês e ali é uma Bíblia em português. Então a premissa dele, se eu entendi bem, se eu não entendi bem é porque ele se expressou mal, ou eu sou burro. E eu acho que nenhuma das coisas são verdades, então ele disse isso. Que como a premissa é como a King James é uma Bíblia inglesa, então traduzir para o português, ela automaticamente deixaria de ser uma Bíblia King James. Poderia ser baseada, mas não seria a King James. Então a premissa é essa. Ela é de uma língua e ao colocar em outra, ela deixa de ser aquilo que ela é. Essa é a opinião dele. Ok, tudo bem. Mas, a partir dessa premissa, qual eu não concordo, você tem alguns problemas. Por exemplo, quando você traduz as Crônicas de Nárnia do inglês para o português, elas deixam de ser as Crônicas de Nárnia e se tornam uma obra baseada nas Crônicas de Nárnia? Não. Quando você traduz O Senhor dos Anéis, O Hobbit, do inglês para o português, eles deixam de ser O Senhor dos Anéis e O Hobbit para ser uma obra baseada? Não. Acho que não, né? Quando você vai traduzir As Brumas de Avalon, do inglês para o português, Harry Potter, do inglês para o português, por acaso essas coisas deixam de ser as obras e se tornam obras baseadas? Não. Elas são O Senhor dos Anéis em português, traduzido para o português. Pode haver? Pode, claro, uma tradução. Mas é O Senhor dos Anéis, é o Hobbit, é as Crônicas de Nárnia. Quando você traduz cristianismo puro e simples, né? Aí você deixa de ter a obra? Não. Você continua tendo a obra, só que em português. É que também a pessoa fica tão imersa somente em crítica textual e não lê outras coisas, talvez, e começa a ter esse tipo de opinião. Esse tipo de opinião não é uma opinião inteligente. Além do que, você tem o Novo Testamento. O Novo Testamento está em grego. Você traduz ele para o português diretamente, de acordo com essa premissa, então você não teria o Novo Testamento? Ué, por quê? Porque você não está em grego, está em português. E obviamente nós temos o Novo Testamento. O Antigo Testamento é em hebraico e trechos em aramaico. Quando você traduz ao português, então você deixa de ter o Antigo Testamento? Não. Então por que quando você pega a King James, você traduz do inglês para o português, você não tem a King James? Qual é a argumentação? Ou é só para ser polêmico, né? Assim, eu respeito o trabalho do Adolfo, o grego sabe muito mais do que eu, tenho dúvida disso, mas muito mais. Ele se esmera muito mais em crítica textual do que eu. Crítica textual para mim é um hobby, tenho coisas muito mais urgentes para tratar, pastoral de igreja, cuidar de gente, pregação, sermão, então, mas de lógica eu entendo, né? Até porque, assim, uma coisa é separar, e aqui o crítico textual, quem gosta desse assunto de teólogo, tá? O Adolfo, há uns anos atrás, não entendia o que era sola escritura, né? Não entendia, já conversou sobre isso. Então, se não é um vídeo para ser polêmico, não é um vídeo para ser polêmico, não é um vídeo para de ataque, mas é para deixar que essa argumentação não é uma argumentação boa, né? Meus filhos estão passando aqui, vão brincar de bicicleta. Não é uma argumentação boa, sim. Assim, isso parte mais do campo da lógica, né? Da lógica. Você tem uma tradução de uma língua, um texto de uma língua, você traduz para outra, você tem aquele texto. É simples. O texto é aquele. Você continua tendo o texto. Então, quando você tem a King James em inglês, você traduz ela corretamente ao português, você tem a King James, né? Claro, você consulta os originais, até para entender o que os tradutores originais da King James queriam falar com termo X, termo Y, tudo bem, ok. Mas você tem a King James. Qualquer pessoa que diga isso vai ter que reconhecer que você não tem nenhuma obra traduzida no Brasil. Você, desde o Senhor dos Anéis ao Novo Testamento, porque a premissa é a mesma. E a premissa é a mesma. Se você não tem, né? Se você não tem a King James em inglês, em português, porque ela é uma obra inglesa, então você não tem o Novo Testamento em português, porque ele é uma obra em grego. E você não tem os Seus Anéis, você não tem nada.
né? Então esse pensamento é um pensamento, com todo respeito, ilógico, não faz nenhum sentido, né? Eu sou uma das pessoas que presta serviço a BV Books, não é porque eu presto serviço a BV Books, estou falando isso, né? Mas existe todo um cuidado, esmero para que ela fique idêntica a King James, na medida do possível de uma tradução possa ser, né? Claro que pode ter melhoramento, claro que vai ter, isso é normal, natural, mas esse tipo de coisa não é correta. E assim, enquanto o perigo que às vezes você tem é você ser alguém monotemático. Você entende tanto de um assunto que às vezes deixa de entendê-lo porque só foca nele. Então esse é o meu alerta para vocês, tá? Não é um vídeo resposta, embora eu esteja respondendo, até porque eu não preciso desse tipo de treta, nada, não vivo de YouTube, eu não me preocupo com YouTube. Eu gravo quando quero, quando tenho vontade, geralmente é sermão, né? E quando o equipamento da igreja não tá bom, nem gravo. Então, o objetivo aqui não é fazer um vídeo resposta para alimentar a rivalidade entre canais, é só para comentar nesse aspecto. Não caia nessa bobagem, chamar bobagem, completa bobagem, assim como achar que só a escritura era achar que você não podia recorrer à história da igreja, né? Como já foi dito uma vez em vídeo e depois foi reconhecido que não era correto esse tipo de pensamento, né? Então, um abraço para vocês e Deus abençoe.